Fala galera, Geek na área, e hoje a gente vai reagir a Jiraiya vs Itachi do canal Nerd Sensei. Pelo que eu entendi, não é um vídeo de batalha, é um vídeo no caso de níveis de poder. No caso, pelo que eu entendi, é pra ver quem é mais poderoso ou quem é mais forte entre Itachi vs Jiraiya. E bem, vocês pediram muito esse vídeo aqui no canal, e vocês sabem que o que vocês pedem eu trago o mais rápido possível. Então se você gosta de react, já deixa aquele like pra incentivar o trabalho, já se inscreve no canal e sem muita enrolação, bora pra essa reação. Fala pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. No vídeo de hoje vamos comparar os poderes de dois personagens que vocês já pediram muito, mas muito mesmo para que fossem feitos. Iremos comparar os níveis de poder de Jiraiya e Itachi. Então, realmente, pelo que eu tô entendendo aqui, vai ser uma comparação de nível de poder, no caso, para ver quem era mais forte, acho que em cada área. Não necessariamente é um combate dos dois, mas bora ver se ele vai explicar melhor. Para realizar esta análise, irei levar em consideração não somente os poderes de ambos, Jiraiya e Itachi, como também as suas realizações em batalha. Vale lembrar que irei analisar o ápice do poder de cada um, e com base nisso irei explicar qual eu considero o mais poderoso e o porquê desse resultado. Então, realmente, ele vai considerar o auge de cada um e é realmente para ver quem é mais poderoso, não necessariamente quem venceria. Então, o título realmente estava, enfim, dando a entender certo. Então, quer saber de uma vez por todas quem é o mais poderoso nessa polêmica batalha? Então se prepara porque finalmente você vai descobrir. Começando por Itachi e seus poderes. Itachi desde muito jovem é tido como um grande prodígio, tendo dominado tanto o ninjutsu quanto o genjutsu e taijutsu a um nível muito alto. Com relação ao seu ninjutsu, Itachi é capaz de utilizar não somente a liberação Yin e a liberação Yang, mas também as liberações Vento, Água e Fogo, sendo que esta última é muito mais poderosa no caso de Itachi graças à sua afinidade natural. Itachi também é um exímio utilizador de seu Doujutsu Sharingan, podendo deixar o poder ocular ativado por muito tempo. Ele ainda possui... É engraçado ele falar isso daqui, porque muita gente fala que o Itachi não tem chakra, o cara tem chakra praticamente nenhum, porque ele só pega lá o 2.5 lá do databook, ou é 3.5, acho que é 2.5 mesmo. Mas enfim, pega só o número do databook e quer falar como se fosse uma verdade absoluta, sendo que não é assim, é que nem ele falou, o Itachi é praticamente o tempo todo com o Sharingan ativo, sendo que sim, o Sharingan consome chakra, se não tiver chakra não tem como usar o Sharingan. E o cara é basicamente 24 horas por dia de Sharingan ativado, e os caras querem ficar falando que ele não tem chakra, então realmente a galera gosta de pegar no pé do Itachi. E o power-up do Sharingan sendo este o Mangekyo Sharingan, que lhe permite utilizar técnicas extremamente apelonas, como o Tsukuyomi, Amaterasu e um Susanoo de outra realidade que possuía o espelho de Yata, que refletia qualquer ataque, e a espada de Totsuka que podia selar qualquer um que a espada acertasse. Porém, apesar de ser um tanque de guerra com seu Mangekyo Sharingan, Itachi não consegue mantê-lo por tanto tempo, sendo que dentro de Naruto clássico é dito que seu limite para utilizar o Mangekyo era de 3 vezes num único dia. Apesar disso, mesmo não possuindo uma reserva de chakra tão alta, Itachi consegue compensar isso com um controle altamente refinado de chakra. Para completar o pacote de apelação, Itachi ainda tem acesso à técnica Izanami e muito provavelmente também a Izanagi, sendo essas técnicas proibidas que levam o usuário a perder a visão, mas que são extremamente poderosas. Izanagi é um genjutsu aplicado no próprio usuário que transforma suas ilusões em realidade, enquanto que Izanami é uma outra técnica ocular extremamente overpowered, na qual cria um ciclo de eventos contínuos na mente do adversário que só é capaz de sair caso o mesmo aceite a realidade e seu destino. Achou que isso tudo já era fora da realidade? Cara, o Itachi realmente é bem apelão, e inclusive o Izanagi e o Izanami são habilidades que geralmente a galera não lembra ou a galera realmente não fala, mas que sim, é uma possibilidade que o Itachi poderia usar e que ele tem no seu arsenal. Então bora falar também um pouco dos feitos de Itachi. Quando ainda era muito jovem, Itachi já tinha um nível Kage, tendo deixado Konoha para que pudesse proteger a Vila das... No caso, com 13 anos o cara já era nível Kage, só isso. Sombras, e com isso acabou por entrar na Akatsuki. Mas antes de entrar na organização, Itachi dizimou o clã mais poderoso da vila, seu próprio clã Uchiha, com a ajuda de Obito. Não somente isso, mas ele era visto como uma barreira a ser superada mesmo entre os membros ou ex-membros da Akatsuki, como Orochimaru, que admitia abertamente que Itachi era mais poderoso que ele, ou até mesmo Deidara, que tinha Uchiha como uma imagem de ser superior que ele ainda tinha que superar. Um de seus feitos ainda em Naruto clássico foi quando se mostrou capaz. E o próprio Obito também dava aquela travada pro Itachi, né?
de enfrentar Azuma, Kurenai e Kakashi, tendo não só colocado muita pressão no Jounin de Konoha, como também colocou Kakashi para fora de combate com seu Tsukuyomi rapidamente. Já não bastasse tudo isso, Obito ainda afirma que Itachi, mesmo enfraquecido, poderia ter derrotado Sasuke facilmente caso assim quisesse. Já falei isso em outros vídeos, mas enfim, pra quem entendeu a obra sabe que o Itachi em nenhum momento realmente queria vencer, em nenhum momento ele queria realmente eliminar o irmão dele. Ele obviamente estava lutando ali pra pressionar o Sasuke a ponto do Orochimaru vir à tona e no caso livrar o Sasuke da marca da maldição, mas em nenhum momento ele realmente quis eliminar o Sasuke. Por fim, mesmo na quarta grande guerra ninja, Itachi ainda prova seu valor tendo calculado diversos eventos futuros que lhe permitiram se livrar de seu próprio Edo Tensei e derrotar Kabuto, acabando... O próprio Kabuto assume que o Itachi estava, no caso, acima, à frente de todos os outros Edo Tenseis dele. Ele realmente estava além, conseguindo, no caso, se libertar do Edo Tensei, coisa que ninguém conseguiu além do Madara. Mas é o Madara, né, então... com todos os outros Edo Tenseis, o que ajudou em muito no resultado da guerra. Beleza, falamos muito de Itachi, mas será que o Sannin de Konoha... No caso também teve pessoas que, tipo o Sasori, que conseguiu quebrar o Edo Tensei por causa das emoções, mas não foi tipo quebrar e continuar no Edo Tensei, ele meio que quebrou o jutsu e libertou a alma dele, mas tipo, cancelar o controle, só o Itachi, no caso, e o Madara conseguiram fazer isso, né? Konoha Jiraiya seria páreo para o Uchiha? Bora analisar isso aí. Primeiro, com relação ao seu poder. Apesar de Jiraiya não ter tido uma infância tão genial quanto a de Itachi, ele compensou isso com muito esforço e dedicação. Tendo como seu mestre o terceiro Hokage Hiruzen Sarutobi, Jiraiya ainda teve a oportunidade de treinar ainda muito novo com os sapos, o que lhe permitiu aprender o Senjutsu. Dessa maneira, Jiraiya acabou por masterizar não somente a invocação dos sapos, mas graças ao seu chakra extremamente poderoso. Cara, isso que é interessante também de ser mencionado, porque obviamente o Jiraiya ficou muito forte, mas ainda assim a obra deixa claro que ele não era um super talentoso realmente que nem o Itachi. Já no caso do Naruto, o Naruto foi treinar já bem mais velho no caso e por bem menos tempo e ainda assim conseguiu ter um resultado muito melhor no Senjutsu do que o próprio Jiraiya, que embora tivesse pouco tempo, porque foi falado que ele treinava com sapos entre um espaço de uma missão e outra, então era meio corrido, mas ainda assim ele começou a treinar quando era criança e ainda assim não conseguiu dominar o Senjutsu com perfeição, conseguindo se transformar no caso parcialmente, enquanto Naruto em um período de tempo bem menor conseguiu dominar o Senjutsu perfeitamente. Então isso mostra realmente como Naruto era sim um gênio de certa forma, porém não foi reconhecido na sua época porque tinha Kyuubi ali atrapalhando no caso o treinamento dele a todo momento. Inclusive como ele tentou se fundir com os sapos lá no Monte Myoboku, a Kyuubi também atrapalhou. Então se fosse o Naruto sem a Kyuubi, o Naruto provavelmente também seria um gênio de Konoha. Mas enfim, não aconteceu. Foi capaz de dominar também o modo Sennin. Já com relação às suas capacidades de combate, Jiraiya era altamente versado em Taijutsu e também muito habilidoso em Ninjutsu, tendo um leque de técnicas muito amplo, pois além de dominar as 4 liberações de natureza, sendo essas liberações fogo, terra, água e vento, ele ainda tem a liberação em Yang. Jiraiya também é muito habilidoso com jutsus de selamento, sendo o principal responsável por manter a Kyuubi selada dentro de Naruto em seu tempo de treinamento com Sannin. E ainda se mostrou... Mas no caso isso porque o Jiraiya tinha a chave do selamento, que no caso é aquele sapo lá que o próprio sapo é um pergaminho, entendeu? Aquilo que era a chave do selo da Kyuubi, então ele podia reforçar o selo, podia enfraquecer, basicamente era isso. Como capaz até mesmo de selar uma técnica como o próprio Amaterasu sem muitos problemas. Beleza, mas e o seu Senjutsu? Mano, com o Senjutsu Jiraiya eleva suas capacidades até um limite descomunal, sendo que além de aumentarem muito todos os seus atributos, como força e velocidade, ele ainda tem acesso a técnicas muito poderosas como o Shoudama Rasengan. Ainda na sua forma Sannin, Jiraiya foi mostrado também como sendo capaz de utilizar um Genjutsu extremamente poderoso, juntamente com os sapos anciões Fukasaku e Shima. Agora bora falar um pouco de suas realizações. Jiraiya se mostrou como um oponente formidável para muitos ninjas e era temido por muitos outros até mesmo do mais alto nível. Ainda em Naruto clássico, mesmo membros muito poderosos da Akatsuki como Kizami e Itachi evitavam um confronto direto com Jiraiya, sendo que quando encontraram Sannin, ambos foram afugentados por ele que estava sozinho. E aqui você... Bem, mas quem assistiu a obra sabe o porquê o Itachi fugiu aqui. No caso, ele não podia capturar o Naruto porque ele era um aliado de Konoha. Se ele eliminasse o Jiraiya aqui, acabava o anime, enfim, ia ser traição a Konoha porque ele ia pegar o Jinchuriki e ia deixar ele lá preso por muito tempo até chegar a hora de extrair a Biju. Então foi simplesmente por isso que o Itachi meteu o migué e fugiu, não foi porque realmente ele tinha medo ou não podia vencer.
Você pode dizer que Itachi estava fingindo porque não queria lutar com alguém de Konoha, mas para pensar. Itachi tinha arregaçado sem nenhuma dó Azuma e Kurenai e colocou Kakashi para fora de combate por dias, porque ele teria esse tratamento tão especial com Jiraiya. É sério que ele falou isso? O Naruto tava no lado da Kurenai? O Naruto tava no lado do Kakashi quando o Itachi esbagaçou eles? Não. Agora no lado do Jiraiya, o Naruto tava ali. Se o Itachi, no caso, solasse o Jiraiya, porque ele poderia ter feito isso, o que ia acontecer com o Naruto? A Akatsuki ia capturar ele. Agora, se ele solasse Asuma, Kurenai, Kakashi, não ia dar em nada, porque o Naruto não tava ali. Então não seria realmente traição a Konoha, porque a traição realmente seria, no caso, pegar a biju deles e entregar pra Akatsuki. Mas bater em um Jonin ali ou outro, isso não é traição, cara. Faz parte, no caso, da missão dele e manter o disfarce dele dentro da Akatsuki. Isso aí é, tipo, básico. Já do lado de Kisame, ele realmente temia pelo encontro com Sannin, sendo que mesmo conhecendo todo o poder de Itachi, ele ainda assim não achava que eles eram capazes de juntos vencerem Jiraiya. No caso aqui tá ficando meio claro que ele não leu o mangá nessa parte aqui, ele tá se baseando no anime, porque no anime o Kisame tem aquela frase lá que não faz nenhum sentido, que ele fala que no caso se os dois lutassem junto, então todo mundo morria. Mas antes mesmo de falar isso, ele fala que o Itachi sozinho conseguiria sim lutar com o Jiraiya. Aí na sequência ele já fala que se os dois, ele e o Itachi, Kisame e Itachi lutarem contra o Jiraiya, os dois morrem. Não faz sentido, entendeu? Isso só existe no anime, isso aí não existe no mangá. E provavelmente que ele tá se baseando só nisso. Não somente isso, mas Akatsuki evitava atacar Naruto em seus 2 anos de treinamento, justamente por ele estar acompanhado de alguém tão poderoso quanto o Sannin dos Sapos. Jiraiya... Cara, isso aqui é simplesmente lógica. Eles tentaram capturar, no caso, Naruto na saga clássica e aí não deu certo. Foi quando o Itachi que sempre tentaram, não deu certo. Depois disso, eles tinham que seguir uma ordem, no caso. Tinham que, sei lá, do primeiro biju, que no caso era o Shukaku, até chegar no nono. Então eles tinham tempo, ele não precisava realmente se apressar. Porque, querendo ou não, o Jiraiya era poderoso. Então não é qualquer membro da Akatsuki que conseguiria vencer ele, entendeu? Era poucos que realmente conseguiria bater de frente e sair ileso. Então, em vez de perder membros à toa, porque não era obrigatório pegar o biju naquele momento, eles foram atrás dos bijus que era realmente necessário, que nem o Shukaku, o Matatabi, que é o Duas Caudas, o Três Caudas, que é o Sanbi, até chegar na necessidade realmente de pegar o Naruto. Então foi basicamente isso, é estratégia. Por que eu vou perder um dos meus homens da Akatsuki se eu posso, no caso, ganhar tempo e ir atrás dos outros que são necessários? Não faz sentido, entendeu? Então eu tenho que entender a obra pra querer falar disso daí, porque só ficar falando adoidado não faz sentido. Ainda se mostrou capaz de enfrentar ao mesmo tempo não somente Pen, mas também Konan, tendo neutralizado a Kunoichi para que pudesse... Calma, que não foi assim. Ele tava lutando com a Konan, depois o Pen chega. E quando o Pen chega, a Konan para de lutar. E o Pen assume a luta. Não lutou com os dois ao mesmo tempo, realmente não. Se lutar contra Pen sem interrupções. E mesmo Nagato afirma que caso Jiraiya soubesse o segredo de seu poder, ele nunca teria vencido Jiraiya. Até o Cara, ele fala isso simplesmente como uma homenagem. Ele fala, tipo, depois que ele fala que realmente se o Jiraiya soubesse o segredo ele teria a chance de vencer, ele fala que essa é algo do tipo, essa é a maior homenagem que eu poderia oferecer a você, Sensei. Algo assim, tipo, realmente só reverenciando o Sensei dele que realmente deu trabalho. E isso é no sentido de que, se ele soubesse, no caso do segredo dos 6 Pens, ele poderia ter esperado, no caso, reunir os 6 pra usar o Genjutsu sonoro ou tentar ir atrás do corpo original. Não é porque, quando ele fala isso, ele não tá dizendo realmente que o Jiraiya ganharia batendo de frente com 6 Pens. Tanto que quando o Jiraiya bateu de frente com 6 Pens, ele não deu nem pra começar, entendeu? Realmente ali não teve a menor chance. Então é nesse sentido aí. Só que os fãs do Jiraiya pegam essa fala do Nagato e quer distorcer e quer dar a entender que, no caso, se pegar os 6 Pens e bater de frente com o Jiraiya ia dar conta. Não ia dar conta, cara. O Naruto só deu conta porque tinha informação e tinha o modo sabe perfeito e ainda passou sufoco. Precisou do poder da Kyuubi. O Jiraiya, sem o modo sabe perfeito, não ia dar conta. Não faz sentido isso daí. O currículo de Jiraiya é invejável, tendo sido mentorado por ninguém mais, ninguém menos que o terceiro Hokage e treinado desde sua juventude na Montanha dos Sapos. E mano, se for falar dos discípulos de Jiraiya, ele simplesmente tem os discípulos mais overpowered de toda a obra, tendo sido o mestre de Minato, Nagato e o próprio Naruto. Sério, Jiraiya é realmente digno de respeito. Sim, isso é verdade. E agora você deve estar se perguntando, depois de tudo isso, afinal, quem é o mais poderoso? Jiraiya ou Itachi? Soem os tambores, o mais poderoso ninja é Jiraiya. Mas calma, pequeno gafanhoto, não solta o Susanoo no dislike ainda. Me deixa primeiro explicar a você os motivos pelos quais acredito que Jiraiya é sim superior a Itachi. Bora ver isso aí. Primeiro motivo, Jiraiya pode counterar as principais armas de Itachi.
Já não tô concordando com isso daqui, porque cauterar as habilidades do Itachi, bora ver o que ele vai falar, mas eu acho que não, bora ver. Sim, vou explicar isso detalhadamente pra você. Bora lá. Bora lá. Itachi possui 3 principais armas em seu arsenal, seus genjutsus com o Tsukuyomi incluso, o Amaterasu e seu Susanoo. Vamos analisar por partes. Primeiro com relação a genjutsu. Jiraiya tem 2 vantagens em relação a isso, sendo a primeira delas sua experiência em batalha. Não estou falando por falar, Jiraiya tem um cartel de missões mais impressionante de todos, sendo completado um total de 138 missões Rank S, 600... Galera, o Jiraiya, se não me engano, é a pessoa de Konoha que mais tem missões concluídas. Porém, isso por si só não quer dizer tanta coisa contra alguém como Itachi. Por quê? Porque no caso, beleza, que ele tem muita experiência de combate, enfim, de missões, mas contra quem? A gente não sabe se essas pessoas eram realmente relevantes. Não necessariamente querendo desmerecer a experiência do Jiraiya. Claro que ele é experiente, mas querer pegar isso pra fazer esse ponto determinante contra o Itachi não faz sentido, entendeu? Porque a gente não sabe com quem foi esses caras que eles lutaram. Esses caras davam pelo menos 1/10 do poder, do perigo do Itachi. A gente não sabe disso daí, entendeu? Então, isso daí realmente não faz muito sentido querer usar de argumento pra falar que ele teria vantagem sobre o Itachi. Não dá. O Orochimaru também é tão experiente quanto o próprio Jiraiya. E foi randomizado na mão do Itachi 2 vezes, não foi só uma. E não foi só com Genjutsu. Então isso aí realmente, pra ser determinante, não faz sentido. Jiraiya é experiente? Mas falar que isso vai ser um diferencial, uma vantagem contra o Itachi, não faz sentido. 14 missões Rank A, 684 missões Rank B, 345 missões Rank C e 58 missões Rank D. Sério, pode pesquisar, ninguém em toda a obra fez tantas missões quanto Jiraiya. E se levarmos quantidade de missões como um paralelo direto para a experiência, poderíamos até mesmo dizer que Jiraiya é o personagem mais experiente em batalha entre todos os personagens. Claro, foi o que eu acabei de falar. Experiência por si só, sem saber com quem ele lutou, não vale tanta coisa contra o Itachi. O parceiro de equipe do Orochimaru, que fez várias missões com ele junto, inclusive lutou a Terceira Guerra no lado dele, que foi quando eles ganharam o título de Sannin, foi randomizado pelo Itachi. Então isso não serve de vantagem, de parâmetro para falar que ele é mais poderoso ou mais forte que o Itachi da obra. E por que eu falei tudo isso? Simplesmente para exemplificar que mesmo que Itachi seja um ninja altamente versado em Genjutsu, ele com certeza não tem nada que Jiraiya já não esteja acostumado. Se até mesmo Gai sabia como lutar contra um usuário... ele tá pressupondo coisas aqui que não faz o menor sentido. Ele fala que no caso, por ter, muitas missões, o Jiraiya é experiente. Verdade, Jiraiya é experiente. Mas como eu falei, a gente não sabe com quem o Jiraiya lutou. Tanto que quando ele foi, no caso, lutar contra o Itachi, ele olhava a todo momento nos olhos do Itachi. E aí você pode dizer, mas se ele olhava é justamente porque ele se garantia. Sabe quem também olhou achando que se garantia e levou um sacode? Orochimaru, do mesmo nível do Jiraiya. Sannin igual, o Jiraiya, parceiro do Jiraiya. Olhou nos olhos do Itachi e perdeu a luta antes mesmo dela começar. E a todo momento fica claro lá no clássico que o Jiraiya também olhava nos olhos do Itachi. Então esse argumento que ele está usando aí de experiência não cola aqui. Querer usar o Gai também como exemplo não faz nenhum sentido. O Gai compete com o Kakashi, um cara que tem Sharingan. Então, ou ele aprendia a lutar com um cara que tem o Sharingan sem olhar nos olhos dele, ou ele ia perder no começo da luta, simplesmente porque o Kakashi usava Genjutsu. E o Gai também tem fraqueza contra Genjutsu poderosos nível Sharingan. Então, ou ele aprendia isso, ou ele simplesmente não ia conseguir competir com o rival dele. Então, é óbvio que ele consegue fazer isso só por causa disso. Tanto que o próprio Asuma e a Kurenai fala, beleza, Gai, que isso aí realmente que você falou faz sentido, de não olhar diretamente pro cara, mas só você sabe fazer isso, porque só ele competia com Kakashi. O Jiraiya nunca competiu com Kakashi ou com ninguém que tinha Sharingan, então ele não sabe lutar sem olhar nos olhos. Não faz sentido querer falar, pegar o feito do Gai e querer passar pro Jiraiya só porque ele é experiente, sem nem saber qual foi o tipo de missão e contra quem ele lutou. Tipo, totalmente, como eu posso dizer, passível não, como é que eu posso dizer? Parcial. Ele tá sendo totalmente parcial pro lado do Jiraiya. Esse argumento aqui é muito, muito, muito fraco. Também falou no caso que o Jiraiya já viu praticamente qualquer coisa que o Itachi poderia usar. Mentira. O Tsukuyomi, no caso, o Jiraiya nunca viu nada parecido com isso daí, e muito menos a Amaterasu. Tanto que quando ele vê as chamas da Amaterasu, ele realmente consegue selar elas, depois que ele vê, mas ele mesmo não entende, ele não sabe o que é aquilo ali. Ele fala que realmente nunca tinha visto algo daquele tipo. Tanto que ele fala que não tinha como sair da barriga do sapo, e o Itachi foi lá e simplesmente cortou lá, no caso, a barriga do sapo facilmente usando a Amaterasu. E o Jiraiya fala abertamente que não sabia o que era aquilo, ele nunca tinha visto um fogo preto poderoso como aquele. Então essa experiência toda dele é legal, mas o Itachi é um cara fora da curva, não é algo que ele poderia ver aí nessas missões dele. Não faz nenhum sentido isso daqui. Tsukuyomi é a mesma coisa, ele só tinha usado, no caso,
na invasão de Konoha, no caso contra o clã Uchiha, e algumas missões da Katsuki, coisa que o Jiraiya não tinha como saber. E mesmo que soubesse, ele olhava nos olhos, não tinha como ele, no caso, tancar o Tsukuyomi. Então não faz sentido isso aqui não. Tá sendo muito parcial ao Jiraiya na obra como tendo problema em enfrentar qualquer usuário de Genjutsu. Ele inclusive foi quem ensinou a Naruto o que ele deveria fazer para enfrentar um usuário de Genjutsu como Itachi, sendo que no início da saga Shippuden, Naruto foi visto como lembrando diversas vezes dos conselhos de Jiraiya na luta. Cara, ele tá sendo muito parcial. Eu achei que ia ser um vídeo mais equilibrado, mas tá sendo muito parcial com o Jiraiya. O Jiraiya realmente ensinou o Naruto? Sabia como quebrar Genjutsu? Sim, é verdade. Porém, o mesmo Naruto, seguindo tudo à risca, não conseguiu, no caso, quebrar o Genjutsu do Itachi. Precisou da ajuda da vovó Tio e da Sakura. Detalhe, o próprio Jiraiya, quando tá ensinando Naruto, fala pra ele que tem situações onde, quando é contra Genjutsu, não tem o que fazer. Você simplesmente aceita que não tem o que fazer e espera que um dos seus aliados lhe salve, que foi exatamente o que aconteceu aqui. A Sakura e a vovó Tio salvaram Naruto. O próprio Jiraiya, que ensinou Naruto a quebrar Genjutsu, assumiu que tinha Genjutsus que não dava pra fazer nada. Com Genjutsu é assim, é apelão. Ou você tenta quebrar e se não der certo, você simplesmente tem que confiar nos seus aliados pra te salvar. O Jiraiya falou isso. Detalhe que na luta contra o Pain, o próprio Jiraiya volta a falar que ele não era bom em Genjutsu. O próprio Jiraiya, já no modo sabe, fala que não era bom em usar Genjutsu. Então tudo que ele tá falando aqui é uma distorção para ser parcial e a favor do Jiraiya, porque o que o mangá mostra é que o Jiraiya não era bom em Genjutsu. Saber quebrar Genjutsu não significa que você seja realmente bom. Então, tá sendo muito parcial aqui. Ou seja, para Jiraiya um Genjutsu ocular não seria nem de perto uma novidade. Tudo bem, mas e se Itachi conseguisse de alguma maneira ultrapassar a barreira de experiência e pegasse Jiraiya desavisado em um Genjutsu? Simples, embora Jiraiya não seja um Jinchuri que ele muitas vezes está acompanhado de algum sapo. Isso não é... Cara, aquela coisa... ele realmente está quase sempre acompanhado do sapo? Sim, porém, você tem que analisar o estilo de luta. No começo da luta, que quando realmente nem tem luta, o Itachi já começa usando Genjutsu. Assim que ele vai lutar com o cara, que ele olha nos olhos do cara, ele já lança o Genjutsu, no ponto de nem ter luta. Com o Deidara foi desse jeito, ele ia se explodindo. Com o Orochimaru a mesma coisa, ficou fantasiando que tinha pego o Itachi quando ele abriu o Genjutsu, ele que estava paralisado. É sempre assim. Ah, mas ele não fez isso contra o Jiraiya no clássico, porque ele não queria capturar o Naruto. O Jiraiya a todo momento olhava nos olhos do Itachi e ele não usou Genjutsu normal, não usou Tsukuyomi, não usou nada, porque ele era um aliado. Se ele capturasse o Naruto, acabava o anime, ia ser traição a Konoha. Foi por isso, no caso, que ele não fez isso contra o Jiraiya. Então, se fosse analisar isso aí, não faz sentido falar que ele tem sapo, porque no começo da luta o Itachi já usa Genjutsu. Então, como que no caso do Jiraiya, sob controle do Genjutsu do Itachi, ia invocar sapo? Não faz sentido. Além disso, ele fala como se o Itachi não pudesse lançar Genjutsu nos próprios sapos. Amanda, que é a cobra mais poderosa, no caso, que tinha lá no arsenal do Orochimaru, que batia de frente lá com o Gamabanta, foi controlada pelo Sasuke todo ferrado. Então não faz sentido achar que o Itachi não conseguiria controlar o Jiraiya e os sapos ao mesmo tempo, porque o Itachi é como posso dizer, especialista em Genjutsu. Então ele está sendo muito parcial aqui no caso com o Jiraiya. Lembrando que eu tô falando de Genjutsu normal. Se for o Tsukuyomi, pode ter sapo, pode ter um exército de sapo no lado, pode estar no ombro dele. O Tsukuyomi pegou, acabou a luta, é menos de um segundo, entendeu? Acertou, acabou. Não tem tempo, no caso, o colega quebrar o Genjutsu. Não é como aquele Genjutsu que ele usou no Naruto, que tá acontecendo em tempo real, e o Naruto fica lá paradão, a pessoa vai perceber que ele tá parado, e aí vai tirar ele do Genjutsu. Não é assim. Tsukuyomi aqui, tô falando, olhou nos meus olhos, pum, caiu. Acabou, simples assim. O próprio Asuma fala que o Kakashi estava conversando com o Itachi e do nada caiu, porque foi basicamente instantâneo. Então tá sendo muito parcial pro Jiraiya aqui. Mentira, você lembra de alguma luta em que Jiraiya não estava lutando a sério e tem invocado algum sapo? Isso é porque não tem. Não tem, mas ele não começa realmente de imediato usando os sapos. Ele sempre conversa um pouquinho, só depois invoca o sapo. O Itachi, toda a vida que ele foi lutar a sério, ele já começa usando Genjutsu. Com o Deidara foi assim, ele já começou usando Genjutsu antes da luta realmente começar. Com o Orochimaru a mesma coisa. Com o Sasuke no Shippuden foi a mesma coisa. Então não tem realmente o que falar. Já o Jiraiya não, ele vai lá, conversa com o cara, olha os olhos do Itachi como ele fez no clássico e só depois ele realmente invoca um sapo. Lá no clássico ele invocou um sapo logo antes praticamente de chegar porque foi pra salvar o Naruto. Ou ele invocava o sapo ou o Naruto morria ali. Então ele tinha que, no caso, invocar aquele sapo. Mas de forma geral, ele não invocou um sapo pra combate ali contra o Itachi. Também com o Orochimaru ele fica um bom tempo conversando, só depois ele vai tentar, e contra o Pen aqui é a mesma coisa. Então não é como ele tá querendo fazer parecer aqui não, tá sendo muito parcial. Jiraiya frequentemente está acompanhado de sapos que poderiam tirá-lo do estado de Genjutsu facilmente.
Isso sem contar que caso esteja em modo Senin, aí sim o Genjutsu se torna ainda mais inefetivo, dado que Jiraiya em seu modo Senin é capaz de invocar os sapos anciões Fukasaku e Shima. Esses sapos mantêm o fluxo de chakra de Jiraiya estável, tornando um Genjutsu totalmente ineficaz, dado que para que o Genjutsu funcione é necessário alterar ou perturbar o fluxo de chakra de seu oponente. E na pior hipótese, os sapos anciões ainda poderiam acordar Jiraiya do Genjutsu sem problemas. Ele simplesmente está esquecendo do Tsukuyomi. Ou ele não sabe como o Tsukuyomi funciona, ou ele simplesmente esqueceu do vídeo aqui para fazer parecer que o Jiraiya tinha chance. Tá bom, mas e quanto ao Amaterasu, você pode estar pensando? Bora ver. Aqui Jiraiya seria capaz de evitar o Amaterasu por duas coisas, sendo a primeira delas a sua velocidade e a segunda graças ao seu jutsu de selamento. Mas Cara, eu fiquei decepcionado, porque eu achei que ia ser um vídeo bem equilibrado, o cara ia fazer uma análise justa, mas ele tá sendo muito parcial, a ponto de tá ficando irritante já. O cara tá falando que o Jiraiya tem velocidade pra desviar do Amaterasu, reagir ao Amaterasu. Onde que o Jiraiya mostrou essa velocidade? Eu quero ver se ele vai falar qual o feito de velocidade de reação que o Jiraiya mostrou que seja capaz de reagir ao Amaterasu. E obviamente aqui o Jiraiya conseguiu selar o Amaterasu, sim, porque o Amaterasu estava na frente dele, estava na parede, não estava queimando o corpo dele. Tu acha mesmo que o Amaterasu estando queimando o corpo do Jiraiya, ele vai ter todo esse tempo aqui de pegar um pergaminho que seria queimado, obviamente. Mas enfim, vamos dizer que o pergaminho não vai ser queimado. Vai pegar o pergaminho, vai abrir, vai escrever ali as coisinhas que ele fez aqui, fazer selo de mão. E só aí, no caso, sei lá, Amaterasu, não vai dar tempo, amigão. O Amaterasu vai torrar ele antes disso. Fora que nesse meio tempo aí, que o Jiraiya tá abrindo pergaminho, fazendo selo e tudo mais, o Itachi pode atacar ele de outras formas. Então não faz nenhum sentido achar que o Amaterasu acertando o Jiraiya, daria tempo ainda dele selar que ele fez aqui. Aqui ele só selou porque, no caso, o fogo não tava nele, tava na frente dele. Então ele tinha tempo pra fazer o que ele quisesse aqui. E no caso, bora ver se ele vai falar aqui qual o feito de reação que o Jiraiya tem pra conseguir esquivar da Amaterasu. Porque o Raikage, que é o cara mais rápido até então, só conseguiu aqui por milímetros, por centímetros realmente ali. Você pode estar pensando o quê? Como assim a velocidade de Jiraiya? Exatamente, assim? Pequeno gafanhoto, vamos relembrar. Você se lembra na luta de Sasuke contra o quarto Raikage, na qual o Raikage é capaz de desviar do Amaterasu do Uchiha? Pois bem, o modo Sannin é ainda mais rápido que o quarto Raikage e vou te explicar o porquê disso. Já sabe o que ele vai querer dizer aqui? Ele vai querer usar o feito do clone de Naruto no modo sábio contra o terceiro Raikage. Cara, muito iniciante, muito parcial pro Jiraiya. Não faz nenhum sentido isso daqui, cara. Meu Deus do céu. Mas bora ver. Se você se lembra bem, na quarta grande guerra ninja, Naruto enfrentou o terceiro Raikage, que era não somente mais poderoso que o quarto Raikage, como também era mais rápido. E o que Naruto fez quando enfrentou esse oponente tão veloz e poderoso? Ele não ativou mais o seu modo Chakra da Nove Caudas e deixou ativado apenas o seu modo Sennin, dizendo que conseguia sentir o perigo melhor e mais rápido nesse modo. E na luta sua reação foi maior do que a do terceiro Raikage, sendo capaz de contra-atacá-lo rapidamente, mostrando... Cara, ele pegou só os pontos que era interessante pra ele, mas ele não falou o contexto que essa luta aqui aconteceu. Pro Naruto chegar nessa conclusão, ele teve que pensar muito. E um dos pontos principais, no caso, foi ele entender que a lança do caso do terceiro Raikage tinha, no caso, como é que eu posso dizer? Tinha o conceito parecido com o Chidori do Sasuke e do Kakashi, que no caso é atacar em linha reta e no caso concentrar o Raiton na ponta dos dedos, na ponta da mão e ia ser um ataque perfurante. E aí o Naruto obviamente sacou. Se a forma de usar a técnica da ponta infernal aqui do Raikage é similar ao Chidori e ao Haikiri, então a fraqueza é a mesma. E qual no caso é a fraqueza do Chidori e do Haikiri? O contra-ataque. Porque quando você ataca em linha reta, você entra naquele modo túnel que você não consegue ter muita noção do que está acontecendo à sua volta e fica suscetível a um contra-ataque. O Sasuke e o Kakashi podem usar esse tipo de técnica porque no caso eles têm o Sharingan que antecipa movimentos. Então se o cara for fazer alguma coisa, eles antecipam o que vai acontecer e desvia. Pode evitar um contra-ataque. O Raikage, no caso, tinha uma defesa tecnicamente impenetrável, então ele não precisava se preocupar também com contra-ataque, porque qualquer contra-ataque, entre aspas, ele ia tancar na armadura dele. Só que o Naruto entendeu também qual era a fraqueza do Raikage, que era aquela marca no peito dele. Ele entendeu que o próprio Raikage tinha se ferido. Então foi por isso que o Naruto usou o modo sábio. Ah, mas o modo sábio tem a reação melhor, sente perigo melhor? Sim, mas foi no caso numa situação onde o cara ataca em linha reta, onde o Naruto já sabia exatamente o que o Raikage ia fazer. Tanto que quando o Naruto vai em direção, o Raikage já estava
tava vindo em linha reta, então ele sabia exatamente o que o Raikage ia fazer. E se aproveitando disso, ele antecipou, porque ele ia saber qual ia ser o movimento do Raikage, desviou. Agora o Amaterasu é completamente aleatório. Primeiro que o Jiraiya não sabe quando o Itachi iria usar, ele também não sabe onde a chama vai aparecer, então não faz nenhum sentido. Além de que o Naruto tem o modo sábio perfeito. O Jiraiya não tem o modo sábio perfeito. Tanto que ele não teve reação, nem sequer no caso, para o Pen aparecendo atrás dele, falando atrás dele, e ele não conseguiu reagir a ponto de esquivar. Beleza que ele achou que a luta já tinha acabado, mas ainda assim, o Pen aparece atrás dele e fala. A partir do momento que o Pen fala, ele tem sim um certo tempo ali para reagir e fazer alguma coisa. Depois que o Pen fala, que ele ataca. E ainda assim o Jiraiya não conseguiu reagir e perdeu um braço nessa brincadeira aí. Aí tu quer me dizer que ele não conseguiu reagir a isso, mas vai reagir a uma chama que aparece em qualquer lugar aleatório, que pode ser usada a qualquer momento da luta? Não faz sentido, cara. É forçar muito. Tu quer dizer que porque o Naruto, com o modo perfeito, do modo semi-perfeito, fez uma coisa, o Jiraiya com o modo imperfeito vai conseguir fazer a mesma coisa? Não faz sentido. É ser muito parcial, no caso, ao Jiraiya. E o próprio quarto Raikage, que é o cara mais rápido, só desviou porque ele já sabia da existência do Amaterasu. Quando o Sasuke usou o Amaterasu contra o Hashibe, tinha uma galerinha ali do Raikage que estava vigiando, e eles passaram informação, no caso, que o Sasuke tinha o Amaterasu, que a chama aparecia em cima do alvo. Eles viram, obviamente, a cena e relataram tudo pro Raikage. Foi por isso que quando o Raikage vê que o Sasuke ativa o Mangekyou Sharingan, ele ativa também a armadura dele na versão mais poderosa, que é quando ele tem a sua versão mais rápida. Já sabendo do Amaterasu, para no caso usar a sua velocidade máxima para esquivar. O cara mais rápido teve que usar a sua velocidade máxima para esquivar e tinha informação sobre isso. No caso, o Jiraiya viu o Amaterasu, mas ele não viu o Itachi usando. Então ele não sabia se o ataque era usado cuspindo fogo, que nem o Itachi geralmente faz com fogo normal. Não sabia se era invocando, batendo a palma da mão no chão. Ele não fazia ideia de como o Amaterasu era usado. Ele só sabia que era um fogo preto que queimava tudo ali, a ponto de queimar a barriga do sapo. Mas ele não viu o Itachi usando a técnica. Então não tinha realmente como ele saber que a chama ia aparecer em cima dele. Não tinha como ele prever isso e desviar. O cara tá sendo muito parcial aqui pro Jiraiya. #decepcionado. Mostrando a superioridade em velocidade de Naruto no modo Senin contra alguém tão veloz quanto o Raikage. E embora Jiraiya não tenha um modo Senin perfeito como o de Naruto, isso não significa que ele tenha um nerf em comparação a Naruto com relação ao seu ataque ou velocidade. A única coisa que isso acaba significando na prática é que Jiraiya demora mais para juntar este chakra e precisa... Errado, totalmente errado. Ele tá querendo dizer que a diferença do modo sábio imperfeito do Jiraiya pro modo perfeito do Naruto é só o tempo que cada um demora para ativar o modo. É óbvio que não é isso daí. O Jiraiya, no caso, não conseguiu dominar o modo, tanto que ele não tem afinidade tão bem com a energia da natureza. O que faz o Naruto ter essa percepção melhor do ambiente é justamente porque ele dominou o modo sábio, ele dominou a energia natural e ele meio que passa a fazer parte do ambiente. Por isso que ele tem essa, como é que eu posso dizer, antecipação, essa sensoriamento melhor, porque ele realmente dominou, ele basicamente vira um com a natureza, ele fica em harmonia com a natureza, coisa que o Jiraiya não consegue fazer, tanto que a todo momento, quanto mais a luta vai se prolongando, ele vai ganhando características de sapo, porque ele não consegue se tornar um com a natureza, ele não consegue dominar a energia da natureza, consequentemente ele não vai ter os mesmos reflexos, a mesma percepção, a mesma reação de um cara que dominou a natureza que nem o Naruto. Não faz sentido, cara. O nome de imperfeito e perfeito tá ali por um motivo. Tem diferenças gritantes entre um e outro. O próprio Jiraiya não conseguiria, por exemplo, usar o Kata dos Sapos, que é dominar a energia da natureza em volta de si, para usar meio que aquele soco invisível que o Naruto usou contra o Pen. O próprio Fukasaku falou pro Naruto que só ensina aquilo ali depois que a pessoa já dominou o modo sábio. Coisa que que o Jiraiya não dominou. E o que o Naruto basicamente faz naquela cena contra o Raikage é isso. Ele usa, no caso, a concentração de energia natural em volta dele, como se criasse um manto em volta dele. E aí, quando chega perto, o ataque chega no manto, antes de fato chegar nele, ele sente e aí começa, no caso, a desviar. O Jiraiya não sabe fazer isso, porque o Fukasaku falou que só ensina aquilo ali para quem domina o modo sábio perfeito. Ele não dominou, ele não chegou nesse nível, então ele não chegou a aprender isso daí. Então, realmente, o cara tá sendo muito parcial aqui, ou ele não entende muita coisa do mangá. Ele tá pegando só aqui por alto do anime para favorecer o Jiraiya. Precisa da ajuda de Fukasaku e Shima para controlar este chakra, mas com relação ao seu boost de poder e chakras são no mínimo iguais aos de Naruto e com uma vantagem, sendo que pode absorver o chakra constantemente sem interrupções, enquanto que Naruto tem o limite de
não é tão vantajoso assim, porque no caso o Jiraiya não controla a energia natural. Então quanto mais tempo passa, mais ele vai ganhando características de sapo. Se a luta se prolongar muito, vai chegar um ponto que ele vai começar a virar pedra, porque ele não controla a energia da natureza, entendeu? Como o Naruto controla. Então, embora ele tecnicamente possa ficar por tempo indefinido, os sapos puxando energia natural pra ele, o próprio Jiraiya não vai conseguir manter isso por muito tempo, porque ele vai ganhando características de sapo. Então ele, mesmo tendo essa possibilidade, ele tem que lutar ali relativamente rápido, ou ele vai virar pedra. Com o Naruto, se ele usasse os sapos nos ombros, seria assim, porque ele realmente não tem essa reação de virar sapo. Então ele poderia lutar praticamente um dia todo, absorvendo energia da natureza pelos sapos, que não ia dar em nada. Mas o Jiraiya não, porque ele, enfim, não controla o modo perfeito. Alguns clones que são as reservas de seu chakra Senjutsu. Tudo bem, o que isso significa na prática? Se levarmos em consideração que Naruto e Jiraiya têm a mesma velocidade, que Naruto no modo Chunin era superior em velocidade até mesmo que o terceiro Hokage. Cara, o Naruto deixa claro que ele não usou velocidade nessa cena, ele fala que vai usar o modo, sabe, por causa da percepção, por causa da reação, ele sente o perigo melhor nesse modo. É sensoriamento, não é velocidade, cara, meu Deus do céu. Vai querer me dizer agora que o Naruto aqui no modo Sabe é mais rápido que o Hokage? Não faz sentido. É razoável assumir que Jiraiya no modo Chunin fosse capaz de desviar da Materazo, dado que o quarto Hokage também foi capaz de desviar da técnica e era ainda menos veloz que o terceiro Hokage. Onde que é falado que o quarto Hokage é mais lento que o terceiro? Não faz sentido, não existe isso no mangá. Eu te desafio a mostrar qual capítulo é falado no mangá de Naruto que o quarto Hokage é mais lento, é mais devagar do que o terceiro. Não existe essa afirmação no mangá. E além disso, o terceiro também era um Edo Tensei. Então, enfim. Cara. Sendo assim, dado isso, com toda certeza seria possível para Jiraiya também desviar da Materazo. Mas e se Itachi conseguisse sim acertar a técnica? Sem problema, Jiraiya já foi mostrado como sendo capaz de selar a Materazo e ele poderia simplesmente repetir tal feito em sua luta contra... Com certeza, o Amaterasu consumindo o corpo dele, queimando ele a todo momento, ele realmente vai ter tempo de pegar um pergaminho, que não vai ser queimado, né, com fogo, fazer lá os desenhos que ele precisa fazer lá, depois disso fazer selo de mão, e aí, obviamente, a chama vai ser selada. Claro que vai dar tempo de fazer tudo isso enquanto ele é queimado, confia. Itachi. Por fim, temos o Susanoo do Uchiha. Primeiro com relação à espada de Totsuka. Caso ela encostasse em Jiraiya, realmente seria one... A espada do Otsuka, eu não vejo ele realmente conseguindo acertar o Jiraiya. Não necessariamente porque seja o modo sábio, mas, sei lá, não me entra na cabeça que a espada do Otsuka conseguiria acertar o Jiraiya. Isso aí realmente não acho que daria certo. Mas não precisaria também, então... Mas pra selar o sapo daria bom. Hit KO. Porém, como expliquei anteriormente, Jiraiya é um ninja muito veloz e graças à sua experiência ele também é altamente cauteloso. Ele não se deixaria ser atingido facilmente, ainda mais sendo um alvo tão pequeno. Já com relação ao espelho de Yata, que pode refletir qualquer ataque, a área que esse ataque pode ser repelido é limitado pela área do escudo, sendo que caso Jiraiya acerte qualquer outra parte do Susanoo que não fosse o escudo, Jiraiya conseguiria quebrar o Susanoo sem muitos... Cara, de onde que ele tirou que o Jiraiya tem força pra quebrar o Susanoo? O Jiraiya não tem nenhum feito de força significativo que mostre que ele conseguiria quebrar o Susanoo. O Susanoo básico, esquelético do Sasuke, conseguiu tancar uma chuva de ataques combinados lá de uma só vez. Foi aí ataque do Kankuro, da Temari, do Gaara, do Darui usando o Hanton. Não sei se também tinha ataque dos samurais, acho que não tinha. Mas enfim, foi uma chuva de ataques. O Susanoo inicial do Madara era a mesma coisa. Os ninjas da guerra estavam atacando fogo, atacando água, atacando vento, estavam atacando um monte de coisa. E o Susanoo tanca de boa, entendeu? Então não faz sentido achar que só na força bruta, sem feitos mostrados, achar que o Jiraiya tem força para quebrar o Susanoo. Mesmo sem espelho Yata. Essa versão mais fraca aqui de esquelética já mostrou ser muito resistente. Não tem feito que prova isso daí. É achismo do achismo do achismo. Esse vídeo tá sendo puro suco do achismo, cara. Decepcionante total. Problemas. E por que eu falo isso? Até mesmo Tsunade em sua luta contra Madara havia sido... Até mesmo Tsunade, cara, meu Deus do céu. A força da Tsunade é diferente da força do Naruto ou da força do Jiraiya no modo sábio. A Tsunade usa uma técnica para fazer isso daí. Ela basicamente concentra o chakra no braço e na hora do soco dispersa tudo de uma vez. Então basicamente ela concentra ali a força em um só ponto. Detalhe que isso daqui era a versão mais fraca possível no caso aqui do Susanoo. Obviamente o Itachi não iria usar essa versão aqui mais fraca. Detalhe, a Tsunade não quebrou isso daqui sozinha, ela quebrou com a ajuda, no caso, do Hokage, coisa que ninguém fala. Hokage esse que estava sendo upado pelo Onuki nas costas dele, que pode usar lá o... Eu esqueci o nome da técnica, mas basicamente ele pode aumentar o peso ou diminuir o peso. Então,
tecnicamente ele também consegue aumentar a força. Tanto que ele usa um combo desse daí pra destruir o Susanoo realmente do Madara depois. O Onoki e o Raikage realmente conseguiram fazer isso daí. Mas foi porque eu disse, ele tem essa técnica que aumenta, no caso, o peso das coisas e aí vai aumentar a força do soco. Mas ninguém fala nisso daqui. O povo só fala como se a Tsunade tivesse quebrado o Susanoo completo e também que tivesse quebrado sozinho. Sendo que foi a versão literalmente mais fraca do Susanoo e teve ajuda. E aí eles querem pegar no caso o feito da Tsunade e passar pro Jiraiya. Não faz sentido, cara. Capaz de quebrar o Susanoo do Uchiha com um soco, e Jiraiya em seu modo Senin com toda certeza consegue repetir tal feito. Não consegue. Dessa maneira, Jiraiya conseguiria sim atravessar a defesa do Susanoo com seu Taijutsu sem muitas dificuldades. E sem contar que Jiraiya é extremamente acostumado a enfrentar monstros gigantes, e vemos isso por exemplo em sua luta contra Orochimaru em Naruto clássico, onde ele consegue imobilizar a cobra invocada por ele sem muitos problemas. Jiraiya ainda poderia usar o mesmo jutsu no Susanoo para imobilizá-lo. O Sannin também se mostrou como capaz de enfrentar diversas invocações de Pen ao mesmo tempo, o que mostra que ele está muito acostumado a enfrentar oponentes deste tamanho. Sendo assim, o Susanoo não seria uma novidade tão grande. Cara, o Susanoo seria a última coisa que Itachi ia usar contra o Jiraiya. Pra ele usar o Susanoo, o Jiraiya teria que ter passado pelo Tsukuyomi, que ele nem chegou a mencionar aqui até agora no vídeo. Teria que ter passado pelo Amaterasu, e só aí, se esses dois não tivessem dado certo, é que ele ia apelar pro Susanoo. E obviamente o Jiraiya não passaria nem no Genjutsu base, que dirá no caso do Tsukuyomi e Amaterasu. Segundo motivo, a diferença em suas capacidades básicas. Eu também acho que Itachi é um ninja muito habilidoso. Ele literalmente coloca aqui no caso o Itachi batendo de frente com outro usuário de modo sábio perfeito, e quer dizer no caso que o Itachi ia pegar um pau do Jiraiya que tem um modo sábio imperfeito. É sacanagem isso daqui, cara. Veloz e com boas habilidades básicas, mas aquele realmente fica pra trás de Jiraiya. Tanto em força quanto velocidade no modo Senin, estes atributos são levados a um limite que Itachi não consegue chegar próximo, mas você pode... Ele literalmente botou ali a imagem do Itachi disputando ali em força, no caso com Kabuto, que tem o modo sábio perfeito, e aí depois fala que o Jiraiya ia meter o cacete no Itachi. Ah, você tá falando que ele tem força nível Jiraiya, modo sábio? Não, mas os feitos lá do Itachi mostram que ele conseguiu sair no soco ali de boa, no caso com um cara que tem o modo sábio perfeito, que no caso é o Kabuto. Ele mediu força com eles. Os dois se encontram ali no ar, se choca, um vai pro lado, outro vai pro outro. Se o Kabuto fosse mais forte ali naquele contato, o que aconteceria? Que o Kabuto cairia no mesmo lugar e só o Itachi ia ser jogado pra trás porque ele seria mais fraco, coisa que não aconteceu. Pode estar pensando, mas Itachi é sim muito veloz, e sendo bem sincero, eu também acho que ele seja, mas como expliquei anteriormente, a velocidade no modo Senin de Naruto fez com que ele superasse até mesmo... Cara, ó, é só ler aqui, ó. Posso sentir o perigo melhor e mais rápido. No caso, o rápido dessa frase aqui é referente a sentir, não a se movimentar em si. Se tu sente o perigo mais rápido, tu vai antecipar o movimento e vai esquivar antes dele de fato acontecer. É basicamente isso que o Naruto tá falando aqui, é só ler. Posso sentir o perigo mais rápido, melhor e mais rápido. Ele não tá falando que no modo sábio ele se movimenta mais rápido. E foi o que eu disse, ele só conseguiu fazer isso porque ele entendeu a fraqueza do Raikage por causa da marca do peito, e ele sabia que a fraqueza no caso da lança infernal era o contra-ataque por causa do Haikiri e do Chidori do Sasuke. Então ele basicamente sabia o movimento que o cara ia fazer e usou a antecipação dele para, no caso, tirar vantagem disso daí. O Amaterasu vai surgir em um lugar completamente aleatório, vai ser usado em um momento completamente aleatório da luta. O Jiraiya não sabia que o Amaterasu vinha, no caso, aparecer em cima dele, porque ele só viu a chama, já no caso, queimando a parede. Ele não viu realmente o Itachi usar o Jutsu. Então não faz sentido querer falar que ele tem velocidade para desviar do Amaterasu, ou querer comparar ele com o Naruto nessa cena. Não faz nenhum sentido, cara. Mesmo terceiro Raikage em velocidade. Isso mesmo para Itachi ainda está em outro patamar. Dessa maneira, no máximo que Itachi conseguiria no quesito velocidade seria se igualar a Jiraiya. Isso para dizer o máximo, pois acredito que nem se igualar Itachi conseguiria. Jiraiya também está em outro nível com relação a... O Jiraiya, melhor, o Itachi reagir ao Kiri e ativar o Susanoo antes do raio cair, ele não fala, que é um feito de reação absurdo. O Itachi literalmente tem uns olhos, tem o Sharingan, olhos que conseguem antecipar os movimentos, ele não fala. O Itachi conseguir fazer clone enquanto troca Shuriken super rápido, ele não fala. O Itachi conseguir fazer... usar jutsus de água na frente do Kakashi que tem Sharingan, sem um cara que tem um Sharingan conseguir ver, ele não fala. Os feitos de velocidade do Itachi, ele simplesmente finge que não existe. O Itachi saindo no soco com o Naruto MK1, no caso, e o próprio Naruto MK1 falou que era mais forte que o modo sábio, ele não fala. Então simplesmente o cara foi totalmente parcial aqui a favor do Jiraiya. Chakra e estamina. O nome do vídeo deveria ser algo tipo, provando que o Jiraiya é mais forte do que o Itachi, porque sim, porque eu quero.
Em relação a chakra eu nem preciso comentar muito, mesmo que Itachi tenha um alto controle de chakra, o mesmo não pode ser dito sobre suas reservas do mesmo. Jiraiya, além de já possuir reservas altíssimas de chakra que já seriam mais altas que as de Itachi Chakra, ninguém duvida que o Jiraiya tem mais chakra que o Itachi, isso aí é meio óbvio. normalmente, se considerarmos também o modo Senin, aí Jiraiya fica extremamente distante de Itachi. Em estamina, Jiraiya também supera em muito o Uchiha, sendo que a durabilidade é uma das principais fraquezas de Itachi, que mostrou isso 2 vezes. Em Naruto clássico foi dito que o limite para Itachi utilizar o Mangekyo era de 3 vezes num único dia. Isso mostra que realmente durabilidade não é um ponto forte do Uchiha. Realmente, durabilidade não é ponto forte, não. Ele lutou com Sasuke. Sasuke, que pelo databook tinha mais chakra do que o Itachi. O Sasuke ficou sem chakra, tinha marca da maldição também. Ficou sem chakra antes do Itachi na luta no Shippuden dos dois. O próprio Itachi fala lá que o Sasuke estava blefando, conseguia ver que ele não tinha mais chakra. Depois dessa luta toda, o Itachi tinha usado estilo fogo normal, tinha usado Amaterasu, tinha usado Tsukuyomi, tinha feito o clone. Depois disso tudo, pegou lá no caso um Kiri na cara, que desgasta ele fisicamente, obviamente vai diminuir a quantidade de chakra. Ainda consegue fazer um avatar de chakra, que é o Susanoo. Mas não, o Itachi é um cara que não tem 0 de chakra, ele é um fracote. É isso que os caras enxergam. Mesmo nessa situação precária, que ele já tá mais morto do que vivo, solou um Sannin lendário, que no caso era o Orochimaru. Mas não, mas o Jiraiya é o brabão. Já em sua luta contra Sasuke, Itachi, apesar de ter lutado visando levar Sasuke ao limite, vimos que o próprio Itachi foi levado também ao limite no processo. Sendo que ele simplesmente ignorou as falas do Zetsu, que ele simplesmente fala que o Itachi não estava 100%, ele não estava com tudo que ele deveria estar. Ele, enfim, não sabia se era por causa da doença, não sabia o porquê era, mas o Itachi não estava 100%. Você vai querer fazer uma comparação de poder, ele mesmo fala no começo que ia ser o auge dos dois, não faz sentido querer pegar isso daqui, porque o Itachi estava todo ferrado. O Zetsu deixa isso muito claro. Não somente sua visão estava debilitada, como também sua estamina estava chegando ao fim quando ele usou o seu Susanoo. Jiraiya, por outro lado, tem uma durabilidade surpreendente, sendo que com o modo Senin, por exemplo, ele foi capaz de... O que a galera que vai analisar não entende é que ter mais chakra que o outro cara só é vantagem se você conseguir manter uma luta, coisa que a maioria não consegue fazer com Itachi. Para você manter uma luta com Itachi, você tem que conseguir cauterar o Tsukuyomi, praticamente impossível, e tancar também o Amaterasu, praticamente impossível. Se você não tem como tancar essas duas técnicas, você não vai tirar vantagem de ter mais chakra que ele, porque você vai perder no começo da luta. Qual a dificuldade de entender? O cara pode ter 1 de chakra e o outro tem 10, mas se tu não consegue segurar ele por 10 minutos para tirar vantagem de ter mais chakra, vai adiantar o quê? Não faz sentido. De lutar contra diversos corpos de Nagato e acabou sendo derrotado pois foi pego com a guarda baixa ao não saber os segredos da habilidade de Pen. Nunca vimos Jiraiya debilitado por estar sem chakra ou ter gastado muita energia. Na realidade... Cara, o Jiraiya basicamente não lutou na série. Ele luta no clássico contra o Orochimaru, tava nerfado, então não dá pra contar muita coisa. E luta aqui no Shippuden, é basicamente isso. Então, realmente, como é que vai ver o cara nerfado se ele basicamente não luta? Sua estamina é uma das melhores de toda a obra, principalmente no modo Senin. Por fim, com relação à experiência em batalha, Jiraiya também leva a melhor, dado que é um ninja com maior número de missões já realizadas, possuindo também anos de batalha em seu cartel, o que é mais uma vantagem para o Sannin de Konoha. Terceiro motivo, a própria afirmação de Itachi. Mas sabia que ele estava usando o anime? Desde o começo do vídeo ficou muito claro que ele estava se baseando só no anime. Ele não leu realmente o mangá, por isso que ele deve acreditar nisso tudo aí. Sim, eu sei que você pode falar que Itachi falou que ele e Kizami perderiam de Jiraiya, pois ele não tinha intenção de enfrentar alguém de Konoha. Mas cara, como eu falei anteriormente, se Itachi tinha uma intenção tão nobre... Naruto não estava no lado da Kurenai, Naruto não estava presente quando ele oprimiu o Kakashi. Quando ele ia oprimir o Jiraiya, o Naruto estava lá. Se ele oprimisse o Jiraiya, o Naruto seria pego. Qual a dificuldade de entender isso, meu amigo? Porque ele simplesmente desceu a porrada sem dó em Azuma, Kurenai e Kakashi. No Kakashi ele não só derrotou o ninja copiador, como também deixou ele pra fora de combate por dia. Se o Naruto não tava lá, ele podia descer o cacete em todo mundo. Porque se ele fosse pegar leve, o Kisame que tava no lado dele ia denunciar ele, obviamente pra Katsuki, e acabar com o disfarce dele, enfim. Toda a missão da vida dele ia por água abaixo. Contra o Jiraiya não podia fazer isso, cara. Qual a dificuldade de entender isso? Meu Deus do céu. Por que com Jiraiya seria diferente?
Mas tudo bem, vamos imaginar que ele tenha tido sim esse motivo em mente. Porque Kizami também pensaria a mesma coisa. Kizami... Cara, o Kisame tava na aldeia da Folha, o território do Itachi. Então ele basicamente estava seguindo o que o Itachi falava. O Itachi falava, é certo fazer isso? O Kisame fazia. Bora fazer isso? O Kisame fazia. Porque o território é do Itachi. É ele que conhece os caras que estão lá. Ele que conhece a área. Então basicamente ele só seguia o que o Itachi estava falando. Algumas vezes ele até questionava. Como por exemplo, quando o Itachi fala pra ir embora... O Kisame meio que retruca, tipo, quando ele é o Gai chega e o Kisame fala que não... Melhor, quando o Gai chega e o Itachi fala que não foram lá pra começar uma guerra, o Kisame meio que dá aquela retrucada, mas obedece, porque tá no território que o Itachi conhece, é ele que manda ali. E quando é pra fugir é a mesma coisa, quem fala pra fugir é o Itachi. O Itachi fala, bora Kisame, bora meter o pé. Porque se fosse pro Kisame, ele já tava na luta aqui, ele ia ficar até o final. Então, basicamente, é o Itachi que controla isso aqui a todo momento. E depois, como ele estava fugindo, o próprio Kisame questiona o Itachi. Por que que eles estão fugindo, entendeu? E aí o Itachi mete aquele migué, que ele tava muito cansado, que ele tinha que se recuperar, que não sei o que tem. Porque, no caso, o Kisame já tinha visto o Itachi lutar. E ele sabia que, no caso, o Itachi poderia sim ter vencido aqui, no caso, o Jiraiya, usando o Amaterasu ou o Tsukuyomi. Mas ao invés de finalizar o Jiraiya com o Amaterasu, ele preferiu fugir e usar o Amaterasu pra fugir. Então não faz sentido, tanto que o Kisame realmente questiona ele. Então o cara tá sendo muito parcial aqui. Não se importava em nada com Jiraiya nem com Konoha. Ele também conhecia a extensão dos poderes de Itachi, e mesmo assim ele não acreditava que eles seriam capazes de vencer o Sannin de Konoha. Essa fala só existe no anime, meu amigo. Vai ler o mangá. Mas claro, eu sei que ambos poderiam estar sim equivocados ou até mesmo mentindo nesta parte do anime. Mas você percebeu que eu coloquei este apenas como o terceiro motivo. Coloquei como terceiro motivo justamente porque este não é nem de perto o motivo mais importante, mas a análise desse ponto em específico é algo que deve ser sim comentado. E vale aqui ressaltar também que essa análise não é uma certeza absoluta. Acredito que caso Jiraiya e Itachi se enfrentassem 100 vezes em algumas situações, o Uchiha poderia sim ter a vitória. Porém, na minha opinião, Jiraiya ainda assim seria o vitorioso na grande maioria das vezes, o que o torna o personagem mais forte em nossa comparação de níveis de poder. E basicamente é isso. Pelo menos no final ele falou que reconhece que não é uma verdade absoluta. Legal isso daí. Mas ele também se perdeu. O vídeo ele fala no começo que é uma premissa de falar quem é mais poderoso, analisar quem é mais poderoso. Então eu acho que ele ia pegar tipo Taijutsu, ia comparar os feitos e falar, ó, em Taijutsu isso aqui é melhor. Ninjutsu ia pegar ó, os feitos de cada um e falar, isso aqui é melhor em Ninjutsu. Genjutsu, pegar os feitos e falar, isso aqui é melhor em Genjutsu. E assim, enfim. Eu achei que ele ia seguir essa linha de raciocínio, mas ele fala a habilidade dos dois e depois meio que simula uma luta, falando o que daria certo numa luta e o que não daria. E isso não é ver realmente quem é mais poderoso, é no máximo ver quem é mais forte ali no combate, quem venceria, entendeu? Tem diferença de quem venceria, nem sempre o mais poderoso vai realmente vencer. Então ele meio que se perdeu aqui no vídeo. Não vou dizer que gostei do vídeo, se eu falasse que gostei estaria mentindo. Não necessariamente porque o vídeo seja de qualidade ruim, mas porque eu acho que ele foi muito parcial. Por Jiraiya, entendeu? Eu acho que ele foi muito parcial. Então, se eu falasse que eu gostei, eu estaria mentindo. Eu acho que ele nem cita aqui o Tsukuyomi, cara. Ele basicamente nem falou do Tsukuyomi o vídeo todo. Ele não falou como que o Jiraiya lidaria com o Tsukuyomi. Ele basicamente falou que qualquer genjutsu que o Itachi tenha, o Jiraiya já viu porque ele fez, sei lá, 50 missões, tem muita experiência. Basicamente, a justificativa é essa. Ele nem chega a falar do Tsukuyomi. Então, eu acho que ele puxou muito essa sardinha pro lado do Jiraiya. Foi muito parcial e por isso não gostei do vídeo. Mas ainda assim, pra quem quiser ver o vídeo original, vou deixar o link aqui na descrição pra ver se a gente ficar pausando, enfim. Pra quem quiser, tá aí. E é isso, né? Acho que não tem mais muito a agregar, não. Esse foi o vídeo de hoje, eu ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!